Olá, seja bem-vindo para o estudo de nosso livreto Como Estudar a Bíblia para que tenha sentido. Nós somos os estudantes da Bíblia associados e temos aqui o estudo do capítulo 3, Propósitos e Raciocínios acerca da Criação. Nós estamos online, nós temos conosco também nossos irmãos e nós vamos ler aqui o início aqui na página 18, para quem tiver o PDF. Aqui diz assim: questões não resolvidas. No segundo capítulo deste folheto, alguns temas foram usados como exemplos de ilustração das técnicas de estudo. Estes exemplos podem ter originado perguntas na mente do leitor. Algumas das conclusões foram: vejam que interessante, não há tormento eterno, a terra não será queimada até se converter em cinzas, mas antes vai ser habitada para sempre. O dia de julgamento ou do juízo vai durar 1000 anos. Os não crentes vão ter uma segunda oportunidade. Na realidade, sua primeira e verdadeira oportunidade. Estas conclusões são tão surpreendentes quanto maravilhosas. São os reflexos de um Deus que tem um caráter digno de todo louvor. Visto que estas conclusões ficam um tanto quanto dispersas e abstratas no segundo capítulo deste livreto, é propósito do terceiro capítulo criar um quadro unificado das implicações por detrás destas várias conclusões. Então, nos estudos anteriores, nós chegamos a estas conclusões. E agora nós vamos ver uma por uma, de uma maneira unificada, para poder entender o porquê que nós podemos dizer isso daqui. E aí nós começamos a estudar sobre o plano de Deus. Diz assim: a Bíblia começa com as palavras: no princípio criou Deus. Muitos se perguntam por que Deus criou? Por que ele se deu a esse trabalho? A resposta a esta pergunta é fundamental para o entendimento correto das Escrituras. Deus é amor, 1 João 4,16. Este pensamento é a chave do propósito de Deus para com a criação. Se o amor pode ser caracterizado por um só atributo, este atributo é o desejo e a necessidade de dar. Deus é amor, e assim Deus tem de dar de si. Mas Deus estava só no universo. Não havia ninguém a quem pudesse dar coisa alguma. Assim, surgiu tanto a ideia como o motivo de iniciar a criação. Deus começaria a criar para que pudesse dar algo. O que vocês acham dessa parte inicial? Faz sentido? Acharam interessante? Tem algum comentário? Eu acho interessante, eu nunca tinha visto por esse lado aqui, de que Deus estava só, né? Uhum. E que por ele ser amor, ele criou dessa força algo. Eu nunca tinha ouvido essa explicação nesse sentido, mas faz sentido pelo fato de amor, né? Sim, eu também concordo plenamente, porque uma das premissas do amor é você querer compartilhar, querer fazer algo, né? Aliás, para você demonstrar o amor, você precisa ter, digamos assim, um foco da afeição, esse foco que vai receber o amor, né? Como algo pode ser amor sem demonstrar o amor? Então eu acho que essa essência de Deus é que o impeliu a criar. Agora, que ele estava sozinho no universo antes, isso aí também fica claro na nossa visão não trinitarista, né? Mas, no entanto, ele não se sentia só. Quer dizer, Deus não criou o universo pela solidão, exato. Ele não criou o universo porque ele estava, assim, em termos humanos, chateado por estar sozinho. Porque ele é completo em si mesmo. Deus não sente falta de nada. Então, não é isso que o impeliu. O que o impeliu foi o amor, essa vontade de compartilhar a vida, né?
tecnicamente, se nós pararmos para pensar, a vida nem foi criada, ela foi compartilhada. Já parou para pensar nisso, irmã Lia? Não, nunca. Porque Deus sempre existiu, a vida sempre existiu. Sim. O que é um pensamento super difícil, né? Deus sempre existiu. A vida sempre existiu, ele compartilhou. Mas é muito difícil. Tem um texto na Bíblia que diz: por meio da sua luz nós vimos a luz. Não sei se vocês se lembram desse texto. É um salmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por meio da sua luz vemos a luz. E eu acho interessante, né? É pela luz de Deus é que nós conseguimos aqui, olha, o Salmo 36, 9. Esse pensamento fica bem claro até nesse texto. Olha, a King James atualizada diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. Então, se nós entendemos que figurativamente a vida está sendo comparada à luz, como é que está na sua versão isso? Essa aqui que é: tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Não é interessante isso? Deus é a fonte da vida, ele não criou exatamente a vida, né? Assim, indo na parte bem técnica, né? Sempre existiu. Partindo da premissa que sempre existiu, como a Simone disse aqui, né? Mas é interessantíssimo esse detalhe. Mas tem também a questão de que ele é o dador da vida. Sim, né? Dador da vida. Então e não, pelo fato dele sempre ter existido e ele ser vida, não ter criado, é nesse sentido que você está falando. No sentido da vida em si. A vida, a palavra vida. Vida sempre existiu, na forma de Deus. Deus, ele compartilhou, ou criou outras formas de vida, podemos dizer assim, mas não a vida em si. Né? A vida, ela sempre existiu. Concorda com esse pensamento, Aurélio? Sim, esse eu concordo sim. Claro que Deus criou... Mas acho que a Bíblia é bem clara nesse sentido, né? Hã? Eu acho a Bíblia muito clara nesse sentido, né? Sim, é muito clara. Muito bem, continuando aqui. A criação de Deus, segundo as Escrituras, inclui mais do que somente o domínio terrestre. Não obstante, o homem é uma parte importante desta criação e ocupa um lugar e propósito especial no desígnio de Deus. Agora nós vamos ver, quando eu estudei esse capítulo aqui, eu achei interessante. Qual era o desígnio de Deus, conforme os estudantes da Bíblia compreendem. Continuando, este capítulo irá se concentrar principalmente nos tratos de Deus para com os homens, visto que as Escrituras focalizam principalmente este aspecto. Aí, mudando aqui na página 19, aqui no PDF, tem o subtópico As decisões envolvidas na criação do homem. E diz assim: as decisões a serem feitas na criação basearam-se sobretudo no amor, um atributo de Deus. Quando chegou o tempo para a criação do homem, a decisão inicial de Deus incluiu a seguinte questão: criarei o homem como uma máquina, programada de tal modo que não possa cometer nenhum erro? Ou criarei o homem com a liberdade de exercer sua vontade e de ter o direito de escolha? Obviamente, Deus, por ser todo-poderoso, ele tinha a prerrogativa de decidir entre um ou outro. Ou o homem seria criado sem a possibilidade de errar, como se fosse um robô, uma máquina, ou um homem seria criado com o livre-arbítrio. Isso fica claro também. Continuando, a resposta a esta questão inicial foi determinada de bom grado pelo amor de Deus. Se o homem fosse um ser mecânico, uma máquina, não poderia receber o amor de Deus. As máquinas não podem experimentar o amor.
Para que o homem seja um grato recebedor do amor de Deus, precisa ser livre, não programado. Estão notando como que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, ele está atrelado ao amor, à decisão de Deus de dar e receber amor, que foi isso que o impeliu a criar. Se o homem não tivesse o livre-arbítrio, se fosse como uma máquina, ele não poderia exercer o amor. Né? Ou como os animais, né? Os animais eles não têm a profundidade do amor. Eles têm instinto. No máximo instinto, afeto, mas não o amor que identifica Deus, os homens, né? E as criaturas inteligentes. Mas dar o livre-arbítrio ao homem cria um outro problema em potencial, que nós vamos ver aqui. Deus sabia dos perigos envolvidos em criar seres com a liberdade de exercer vontade própria, mas não tinha nenhuma alternativa legítima. Por isso, Deus criou sim o homem com a liberdade de escolha. Até aí concordamos que existe perigo inerente em criar seres com liberdade de escolha? Por que está sendo dito isso aqui? O que vocês acham? Porque queriam ser livres. E se nós programados, nós podemos sentir as duas coisas. Nós podemos ter qualquer outro sentimento que existe. Aham. Exato. E a questão que aqui coloca, e que para mim faz sentido, é que existe sim o perigo em potencial de algo que tem livre-arbítrio usar mal esse livre-arbítrio. Eu acho que é esse o raciocínio aqui, né? Se você é livre para arbitrar, você é livre para arbitrar tanto para o bem quanto para o mal. Mas por que Deus correu esse risco? Olha a sequência do raciocínio, né? A natureza da liberdade, subtópico, diz assim: liberdade é uma palavra notável. A liberdade não pode existir sem limites. Se a liberdade de um homem infringir a liberdade de outro, então ela já não existe. A liberdade, por sua própria definição, deve conter limites. Mas quem pode definir os limites da liberdade? Parece ser evidente que Deus, aquele que criou o homem no princípio, é a melhor pessoa para dizer a este, ou seja, ao homem, quais são os seus limites. E assim se deu. Deus criou o homem à sua própria imagem, livre para pensar e escolher. E Deus informou ao homem que este era livre, porém com certa limitação. O que vocês acham desse raciocínio aqui? Fez sentido, Simone? Fez. Está ligando liberdade com limite. Uhum. Porque a pessoa às vezes acha que ter liberdade é agir de qualquer maneira. Uhum. Até pode, só que vai ter consequências, ela vai ter que lidar com as consequências disso. No caso aqui, então, Jeová criou, né, seres tanto humanos quanto anjos, mas também deu a orientação, quais seriam os limites dessa liberdade para que ele pudesse agir de maneira inteligente, né, de usar bem a sua liberdade. Claro. E faz sentido essa afirmação também, que Deus seria a melhor pessoa para determinar os limites dessa liberdade? Sim, porque é o Criador. Claro. O Criador dos seres, né, a quem ele estava dando a vida. Então, ele teria a melhor orientação. Faz sentido, né? Bom, continuando aqui. Por que morrer por ter comido somente uma maçã?
De todas as possíveis restrições à liberdade, por que Deus disse a Adão que não podia comer do fruto de certa árvore? Entre parênteses, não há evidência bíblica de que fosse uma maçã. Continuação. Pode parecer a alguns que Deus poderia ter escolhido um limite à liberdade melhor do que este. Mas este não era o caso. Esta escolha foi excelente por uma razão irresistível. Deus quis que o homem aprendesse a lição da obediência. Agora, meus amigos, vocês estão acompanhando aí, principalmente os que vêm de uma formação em outros grupos religiosos, mais especificamente as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová dizem que Deus não sabia que que Eva ou Adão, né, iriam pecar. Que Deus preferiu não saber que eles não pecariam. Já os estudantes da Bíblia acreditam diferente. Acreditam que Deus sabia sim e fazia parte do plano dele, porque ele via a longo prazo que essa queda de Adão iria ensinar uma coisa valiosa à humanidade. Vamos ver aqui o que é? A obediência, a chave de um universo pacífico. Se Deus tivesse dito a Adão que não mataria Eva, o poder moral inerente a esta ordem não se tornaria evidente. Adão não teria compreendido, então, que a obediência, mesmo quando não se entende o motivo do porquê ela se faz necessária, é o que Deus requer. Em vista disso, Deus deu ao homem uma prova simples de obediência, uma na qual, aparentemente, o homem não pudesse perceber claramente o mal. É como se tudo estivesse planejado, porque a prova era simples, né? Olha, vocês podem comer de todas as árvores, exceto, não é assim que diz a Bíblia? A árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Porque no dia em que dela comeres, morrerás. Positivamente, certamente, definitivamente, morrerás. Vocês vão morrer. Eles entendiam por quê? Será que entendiam por quê? Faz sentido? Tem tudo, vocês podem comer de tudo, menos essa. Se até hoje as pessoas ainda discutem por que essa ordem tão simples, né? Mas você vê que, no ponto de vista dos estudantes da Bíblia, até mesmo essa simplicidade já era programada por Deus. Porque, olha só a frase, que Deus queria que o homem entendesse que obedecer é sempre melhor, mesmo quando ele não entende as razões. Mesmo quando ele não entende as razões. Mas como é que o homem ia aprender que obedecer é melhor, mesmo quando ele não entende as razões? Justamente pelo fato do homem ter caído e ter acontecido o que aconteceu. Aí ele aprendeu, estamos aprendendo na verdade, que mesmo quando não faz muito sentido ou a gente não consegue entender a profundidade da lei de Deus, ainda assim a melhor opção é sempre obedecer. Só que antes eles não tinham as consequências práticas disso, era tudo muito no nível intelectual. Se desobedecer, vai morrer. Mas nem é. Bom, pode ser que de certa forma Adão soubesse a ideia de morte, talvez por algum animal ou por algum... Sim, sabia a ideia de morte. Mas as consequências da desobediência... ele nunca tinha sofrido uma perda, nem nenhuma outra pessoa querida para ele tinha morrido, né? Não. E as consequências, os desdobramentos da desobediência é que ficou claro, tanto para homens quanto para os demais seres espirituais, que obedecer é o melhor. Pensa bem. Essa prova, eu já estou adiantando um pensamento aqui, ela serve de teste não apenas para os humanos, mas para criaturas espirituais também. No sentido de que obedecer é melhor. Elas também estão vendo as consequências negativas da desobediência. E elas também tiveram o livre-arbítrio delas testadas.
por Deus permitir que Satanás fizesse o que fez. Por Deus permitir que Satanás tentasse corromper, usar o livre-arbítrio dele para corromper essas outras criaturas. Deus permitiu tudo isso. E uma grande lição está sendo ensinada. Tanto é que em outra parte da Bíblia diz que isso serve de pedra de toque. A pedra de toque era um conceito em que algo já estava estabelecido, definido, né? E que não precisava ser mais provado. É como a ideia atual hoje de jurisprudência. Não, jurisprudência não, como é o nome? Precedente jurídico, né? Quando algo já foi votado, julgado e decidido de certa maneira, aquilo cria um precedente. E julgamentos posteriores em casos semelhantes não precisam ter toda a avaliação. Então, por Deus ter permitido essas coisas, qual é a ideia? A ideia é que no futuro, se outro homem pecar, ou se outro anjo pecar, não precisa mais permitir tudo isso, porque já sabe qual é o sofrimento que causa a desobediência. Então olha como que Deus ele resolve daqui para frente um problema para o resto da eternidade, porque nunca, ninguém, jamais ousará fazer isso, e se fizer não vai ter uma consequência para outras pessoas, só para quem decidir. E isso também está essa prova que estamos passando também serve para uma outra coisa. Irmã Lia, está conosco? Está nos acompanhando? Sim, consegui. Eu estava meio perdida, mas voltei. Ok, deixa eu ver se o outro irmão já está aqui, se o Felipe está online. Não. Não está online. André? Oi. Quando você fala assim, que Deus, ele já sabe. Pode repetir. Na verdade, ele sabia que poderia acontecer de tudo, para deixar bem que ser humano, né? Quando ele colocou. Aurélia, na visão dos estudantes da Bíblia, No jardim. Na visão dos estudantes da Bíblia é o contrário. Ele sabia que ia acontecer. Ele já sabia que ia acontecer? Ele sabia que ia acontecer. O fato dele dar uma ordem, porque o argumento da testemunha de Jeová é no sentido de... a presciência, eles chamam de presciência. Presciência controlada. Como se ele tivesse esse poder de usar quando ele quer, né? Naturalmente. Mas aí, nesse caso, é como se ele não quisesse saber que Adão pecaria. Só que acho que isso vai de encontro, né? Se ele já tem esse poder, não sei se ele não saberia, né? Ele estava tão próximo a Adão ali. Não, na verdade... Na verdade, ele sabe todas as coisas. Esse que é o detalhe, né? Não faz sentido ele não querer saber alguma coisa. Ainda mais num ponto tão importante desse daí. E ele tem... Vamos agora recapitular. Não, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Eu não sei se ele teria como não querer saber naquele momento. Como é que você fecha os olhos e os ouvidos para uma coisa que está latente? Eu acho que Sim. isso não é possível. Só um minutinho aqui. Então, recebendo a mensagem do irmão Todd aqui. Está no congresso lá em Orlando. Eu estou dizendo que estamos aqui na nossa reunião online. Irmã Lia, gostaria de enviar o amor cristão para eles? Com certeza, por favor, André. Ok. Aqui. Pode falar para ele, eu estou muito feliz.
Ok, estou dizendo aqui. Muito bem, então vamos recapitular aqui. O ponto de vista dos estudantes da Bíblia é que Deus sabia, e tanto sabia que usou a favor do plano dele, né? Do plano de permitir que haja livre-arbítrio sem correr o risco de que haja uma rebelião em massa, porque ele já permitiu uma rebelião. Então, essa rebelião, ela prova, ela ensina, ela serve como um meio de educar a humanidade e os anjos de que a obediência, o livre-arbítrio, quando usado em contrário aos limites de Deus, nunca é a melhor opção. Está fazendo sentido assim, Aurélia? Eu sei que é novo para você. Sim, na verdade ele é só uma linha assim, que é um pouco para mim, tem todo sentido, né? Eu sempre achei muito, mesmo na época que eu estava com as Testemunhas de Jeová, eu sempre achei... Eu me questionava nessa linha, como é que Deus, que é todo poderoso, nessa parte mais importante ele não saberia? Né? Ainda mais que provavelmente Satanás já estava tendo ideias, desejos de fazer o que ele ia fazer. E se Deus, como a Bíblia diz que ele é todo poderoso e sabe todos os corações, ele sem dúvida sabia o que estava se passando na mente de Satanás, muito antes de Satanás tomar uma ação. Então ele sabia o que ia acontecer. Entende? Na verdade, eu acredito que ele sempre sabe. Tem tudo dessa forma, as coisas têm mais sentido também. Tem. E aí vocês vão ver aqui a consequência, o desdobramento disso daí. Olha só. Nós paramos aqui em obediência à chave de um universo pacífico, né? É isso. Muito bem. Deus sabe que qualquer ato de desobediência em sua criação provocaria o caos no universo. Deus reserva-se o direito, então, de extinguir a vida de qualquer criatura que lhe desobedece. Este é o ponto que ele desejava salientar, que a desobediência resulta basicamente na morte, e que somente desta forma pode ser preservada a ordem no universo. Mas continuando, como aprendemos? Deus sabe que suas criaturas, visto que não são máquinas programadas, podem aprender somente de 3 formas: pela informação, pela observação ou pela experiência. Esta foi a lição que todas as criaturas de Deus tiveram que aprender. A obediência tem de ser aprendida por meio de uma ou de todas essas 3 formas. E Deus, por ser um eficiente instrutor, utiliza-se de todas estas 3. Então, recapitulando, quais são as 3 formas em que se pode aprender alguma coisa? Aqui diz informação, observação e experiência. Concordamos? De forma geral? Você aprende... Eu concordo que sim, porque ou você lê, se informa, ou alguém Isso. te diz, Sim, ou você observa, vê alguma coisa acontecendo, certo? ou pela experiência, você próprio passando pela situação. Exatamente. Então, são essas três coisas, essas 3 formas. Continuando. Aquele ditado, né, que as pessoas falam, mas se não for pelo amor, é pela dor, né? Mas não deixa de ser verdade, não é? Não deixa. Ok. Meu pai dizia muito isso. Dizia, né? Bom, continuando. Deus forneceu a Adão instrução mediante a informação. Ele o avisou das consequências da desobediência. É claro que Deus foi suficientemente sagaz para saber que um ser livre e tão inexperiente não aprenderia somente mediante a informação. Adão pecou e por fim morreu. A justiça de Deus é tão estrita e imutável,
da mesma maneira que seu amor é amplo. Consequentemente, o ponto é: a desobediência sempre causará a morte, não há exceções. Mas aqui já tem um ponto interessante, que aqui diz, e eu basicamente concordo, que um ser tão livre e tão inexperiente não aprenderia somente mediante a informação. Adão era inexperiente, né? Eva era inexperiente, né? E Deus sabia que apenas a informação não seria o suficiente para isso. E é a verdade do caso. Eles foram informados que morreriam. Mas aí teve a interferência de Satanás, que disse justamente o oposto. A tal ponto, meus irmãos, que a Bíblia diz que aconteceu o que com Eva? Ela foi totalmente enganada. Então a informação, no caso de Eva, não foi o suficiente. Ela foi enganada. E nas entrelinhas nós entendemos que Eva achava que realmente não ia morrer. Agora, o que ela pensou, se ela pensou se Deus estava errado, se Satanás era realmente uma forma superior, ou se havia mais de uma forma, eu não sei. A Bíblia só nos conta aquela parte. Não sabemos se houve mais, ou se foi só aquilo, nem os desdobramentos. Mas a Bíblia inspirada diz que ela foi enganada. Então, pelo menos no caso dela, a informação não foi o suficiente. Concorda até aqui, irmã Lia? Sim, eu concordo. Simone também concorda, né? Acho interessante isso. Até aqui, estamos de acordo. Vamos continuar então. Em vista do que ocorreu, o homem está agora aprendendo por meio da experiência. Os anjos e as outras ordens da criação estão aprendendo pela observação. Toda a criação está aprendendo. A lição está causando uma forte impressão a todos nós. A desobediência causará a morte, mesmo a desobediência sendo um assunto que pareça tão simples como comer o pedaço de um fruto. Já tinham visto por esse ângulo? Não. Eu achei interessantíssimo, né? Que a criação inteira está aprendendo. A humanidade por experiência. Os anjos pela observação. Os anjos, por terem milhões ou bilhões de anos, tinham condições melhores de aprender pela observação. O homem, por ser novo, apenas pela observação ou pela informação, não teria essa experiência toda. Olha como está fazendo sentido. Né? Mas aí tem o subtópico aqui. Fracassou a criação? Será que é isso? Aqui diz: mostramos que Deus, por causa de seu amor, desejou criar seres livres sobre os quais pudesse derramar suas bênçãos. Destacamos também que a natureza da liberdade requer a prática da obediência às instruções de Deus, e que Deus permitiu que o mal, a desobediência, entrasse em seu universo como o único método pelo qual os seres livres pudessem vir a aprender. Então nós percebemos aqui, não é que Deus tenha causado que o mal entrasse, não é que Deus tenha feito que Adão pecasse, ou feito que Satanás pecasse, não. Deus simplesmente viu com a sua presciência que essas coisas aconteceriam, e Ele permitiu que acontecessem para que uma lição maior fosse ensinada a todos os seres, quer materiais, né, do plano material, quer do plano espiritual. Concordamos? Está fazendo sentido aí? Sim, está bem claro. Continuando, mas o homem tem morrido. Deus havia proposto a existência de uma terra perfeita, habitada por humanos perfeitos, homens que o amariam e o respeitariam. A palavra de Deus nunca volta a ele vazia. Seu propósito original certamente será cumprido. Quando a população da Terra chegar ao tamanho que Deus determinou como sendo o ideal, a experiência de aprendizagem com o pecado terminará. O homem deixará de morrer. O homem será ressuscitado. Seu pecado original será pago, não desculpado, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então aqui estamos vendo aqui que a ordem que Deus deu de encher a terra teria que ser cumprida, né? Então Deus permitiu que ela se desenrolasse. Aquilo que Deus falou que aconteceria, tinha que acontecer, a terra deveria estar cheia. Um dia, e o tempo está sendo dado também, né, para que o homem aprenda com a sua desobediência, para que toda forma de autogoverno seja criada, seja experimentada, e ver que não dá certo. Satanás está administrando, de certa forma, dentro dos seus limites impostos por Deus, as coisas aqui na Terra, e não está dando certo. E a humanidade está aprendendo com a experiência. E os anjos estão aprendendo pela observação. E na parte final aqui, por fim, o homem será ressuscitado, ou seja, a humanidade será ressuscitada. O pecado original será pago, não desculpado. Tudo bem até agora, irmã Lia? Está nos ouvindo? Sim, tudo ótimo. Está bem claro, Está claro, né? Mas agora vamos a um ponto muito interessante. Enquanto isso, uma nova criação. Através das Escrituras, Deus nos informa... Está claro, né? Deu um atrasozinho, mas vamos continuar aqui. Através das Escrituras, Deus nos informa que seu esforço criativo incluiria um grupo especial de seres, uma família pessoal para si mesmo. Os membros desta família seriam como ele, indestrutíveis. Vamos ver como que a nova criação, nós que somos prospectivos membros desse grupo, né, de humanos que vão para o céu, se tornar seres indestrutíveis, que vão ter a glória, a honra e a imortalidade, se encaixam nesse esquema geral da obediência pelo pecado, por experimentar os efeitos negativos do pecado. Porque veja, Deus também já havia proposto criar uma família de seres como ele, indestrutíveis. Mas nós vamos observar um ponto interessante aqui. E eu já vou adiantar uma pergunta. Se não tivesse tido essa experiência pelo pecado, não teria sido um grande perigo Deus criar seres indestrutíveis, dotados de livre-arbítrio? Vamos à resposta dessa pergunta, desenvolvendo o resto do raciocínio aqui. As Escrituras claramente diferenciam entre os seres mortais e os seres imortais. Houve um tempo em que somente Deus era imortal. A imortalidade é uma condição na qual a morte é uma impossibilidade absoluta. João 5, 26. O que diz João 5, 26? O meu já está aqui. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ok, João 5, 26 diz que o Pai fez o Filho ser a fonte da vida. Ser imortal, prezados amigos e irmãos, é ter em si mesmo a característica da vida. É não depender de uma fonte externa. Toda a criação, quer espiritual, por algum método que não conhecemos, quer a material, ela depende de outras fontes para sustentar a vida. Eu, por exemplo, eu estou vivo porque eu respiro, eu bebo e eu me alimento. Se eu não fizer essas coisas, a minha vida vai ser interrompida, eu vou morrer. Então, a vida no plano humano e mesmo no plano espiritual depende de alguma forma de sustentação. Já os seres imortais não precisam disso, eles são indestrutíveis, têm vida em si mesmos. Esse texto que foi lido agora mostra que Deus deu a Jesus aquilo que somente Deus tinha antes, que é essa capacidade de ser imortal, de ter vida em si mesmo. É por isso que Jesus pode dar a vida. Jesus agora está nessa condição, porque ele tem vida em si mesmo, não é?
Continuando, esta é a qualidade que Deus quer dar à sua criação espiritual, ou melhor, à sua criação especial, sua família pessoal. Todos os outros seres serão mortais, não morrendo por causa do pecado, mas estarão sujeitos à extinção por Deus, caso venham a desobedecê-lo em qualquer ocasião. Não é assim? Os anjos, por exemplo, por bilhões de anos que vivam, e que tenham vivido, por exemplo, até a época do pecado de Adão. Quando aqueles anjos que já tinham bilhões de anos desobedeceram, aqueles que tomaram o lado de Satanás, aconteceu o que com eles? Foram rebaixados e estão aguardando o julgamento e a destruição, provando que eles não tinham a qualidade de imortalidade. Porém, Deus se propôs criar uma família de seres imortais, e ele começou com o primeiro, Jesus Cristo. Só que esses seres, por serem seres dotados de livre-arbítrio, eles têm a prerrogativa de usarem mal o livre-arbítrio. Por isso que era importante um teste antes que a esses fosse concedida a imortalidade. E nenhum escapa desse teste. Agora eu pergunto, Jesus passou por esse teste também? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha como a obediência também está conectada a experimentar, a passar pelo mal, a passar pelo sofrimento, a ser fiel até o fim. Jesus provou isso, morreu fiel e ganhou a imortalidade. E nós, os que fomos gerados de novo, nós que prospectivos membros dessa família, também temos essa perspectiva de termos essa imortalidade. Mas é por isso que o pecado, de certo modo, serve como uma peneira, para que somente aqueles que forem provados até o fim recebam essa característica. É o que diz aqui, olha. À medida que Deus ponderava sobre essa família pessoal e imortal para si mesmo, se deu conta de que a criação de seres imortais e livres, sem nenhum tipo de salvaguarda, poderia criar a possibilidade de desobediência eterna no universo, uma possibilidade que Deus não poderia aceitar. Está fazendo sentido esse raciocínio? Sim. Mas, continuando, Deus viu uma grande oportunidade nos assuntos da terra. Determinou, assim, que poderia lidar com algumas pessoas enquanto estas estivessem expostas às influências terríveis do pecado, e assim examinar plenamente tanto o seu caráter como a sua obediência. Se ele pudesse encontrar pessoas que fossem completamente obedientes sob as circunstâncias do pecado, então poderia confiar nelas sob quaisquer circunstâncias. Assim, Deus decidiu fazer sua nova criação, sua família pessoal, originária da raça humana, incluindo Jesus, porque nesse ponto ele era um ser humano. Está fazendo sentido? Sim, bastante. Olha como é que é interessante. Então, nós, não que vamos ser obedientes no sentido perfeito, sem pecado, porque todos pecam, mas essa vontade de sermos obedientes dentro dos limites impostos pela imperfeição é o que determina se nós vamos ser considerados dignos para ganhar a imortalidade. E, pela lógica, se formos fiéis a Deus por esse tempo, dentro dessas condições desfavoráveis, quanto mais seremos fiéis a Deus nas condições favoráveis no céu, com a imortalidade, sem nenhuma influência negativa. Deus poderia plenamente confiar nesses seres imortais, sabendo que jamais seria uma impossibilidade que um desses seres se voltasse contra ele. Não porque não teriam livre-arbítrio para isso, teriam sim, mas não teriam a vontade de fazer, de usar o livre-arbítrio mal
para ir contra as leis de Deus, porque mesmo na situação desfavorável do pecado, eles não quiseram usar mal esse livre-arbítrio. E perfeitos, menos ainda, jamais iriam querer. Olha como é profundo o plano divino de Deus. Continuando. Está achando interessante, irmã Lia? Bastante. Eu estou assim, assim, né? Achando bem diferente, né? Nunca olhei as coisas por esse ponto de vista. É um ângulo totalmente uma novo. Reflexão aqui, né? Mental, enquanto nós estudamos. Sim. E para mim também, eu já havia lido sobre isso, eu já li os volumes, né? E isso mudou também muito o meu conceito, né? E como tudo está dentro do controle providencial de Deus. Esse é um detalhe que um dia vamos falar sobre isso, o controle providencial de Deus. Nada foge a isso. Romanos 8 diz que todas as coisas colaboram para a glória de Deus, né? Para a nova criação, para nós também, né? Bem, continuando aqui. Deste modo, as Escrituras, ou melhor, nas Escrituras, encontra-se uma oferta para os humanos seguirem a Cristo e buscarem a imortalidade. Deus está selecionando da terra as poucas pessoas que se tornarão parte da sua nova criação. Ele os chama de sua igreja. Este termo vem da palavra grega eklesia, que significa literalmente chamado para fora de. Neste processo, Deus viu outra vantagem. Visto que sua igreja, uma vez glorificada como seres espirituais, eram originalmente seres humanos, esta compreende bem as experiências que a humanidade tem passado. Deste modo, esta igreja será bem adequada para o propósito de ajudar a humanidade, soerguendo-a da morte, instruindo-a no caminho santo. Isaías 35, 8-10. Ao lidar com todo tipo de problema existente, enquanto os efeitos do pecado estiverem sendo removidos deles. Outra coisa vantajosa que Deus tem oferecido à humanidade, que não se tornar parte dessa eclesia, ou eclésia, né? Dessa igreja. Mesmo eles vão se beneficiar. Porque aqueles que forem fiéis, né? Vamos nos colocar, digamos que nós consigamos ser fiéis até o fim, oramos para isso. Nós vamos poder ajudar essas pessoas, seremos empáticos, saberemos o que é o sofrimento do pecado, e cada um tem alguma coisa com a qual tem que lidar, né, lutar, né? E vencendo poderemos ajudar outras pessoas também. É muito sábio o plano de Deus, né? Continuando, este é o propósito pelo qual Deus determinou que sua igreja reinasse com Cristo durante os 1000 anos do reino. Apocalipse 26. Quão amplo é o significado de 1 Timóteo 4,10? O Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ou seja, os que têm a imortalidade. Quão amplo é o significado de Mateus 6,10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Consegue perceber? 1 Timóteo 4,10 fala que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ou seja, nós hoje, a igreja, aquela sendo formada desde 33, era comum, quando Jesus derramou o Espírito Santo no Pentecoste. Começou a se juntar ali esta igreja, essa nova criação, né? E esse texto também prova que todos os homens terão uma segunda chance. Isso. Com raríssimas exceções, né? Apenas aqueles que tiveram conhecimento suficiente e rejeitaram que possivelmente serão excluídos. E quando dizemos conhecimento, entre os estudantes da Bíblia, existe uma linha que diz que não é apenas um conhecimento superficial, mas você ter sido aprovado, ter sido ungido no sentido de você ter sido justificado, entrado nesse novo pacto, né?
e ainda assim rejeitar. Aí é que faz sentido Jesus vir com os anjos na sua vinda destruir aqueles que não aceitaram as boas novas, né? Mas não o mundo inteiro, mas apenas estes que tiveram um relacionamento mais especial e que depois disso rejeitaram. Está fazendo sentido, irmã Lia? Sim. Bem interessante esse texto de 1 Timóteo 4,10. Muitas vezes quando se foca, né, se foca mais assim nas pessoas que creem, né? Uhum. Mas é interessante que fala que ele é o Salvador de todos os outros. Esse ponto é que veio novo assim para minha cabeça agora. Sim. A diferença entre os estudantes da Bíblia e as testemunhas de Jeová nesse ponto também é que nós entendemos que a Bíblia oferece uma salvação ampla, ao passo que as testemunhas de Jeová oferecem uma salvação estreita, né? Aliás, estreitíssima. Ao pé da letra, se pegarmos o livro Clímax de Revelação, ali diz com todas as letras que não existe esperança de salvação para quem não for da grande multidão, que para eles é uma classe terrestre, ou seja, testemunhas de Jeová batizadas e aprovadas, ou do novo, ou os ungidos entre eles. Então eles dizem que não há esperança para o mundo inteiro, por ocasião do Armagedon, né? E isso vai de contra o que nós acabamos de ler aqui, que é o Salvador de todos os homens, né? Vamos imaginar aquela tribo indígena no meio do Amazonas que jamais teve contato com Bíblia nenhuma. Já há séculos para eles, Deus é Tupã, Deus é o Deus deles lá. Como que eles, não tendo a chance de ouvir sobre Jesus Cristo, vão ser destruídos? E também tem outra coisa, só falar uma vez, por exemplo, a gente se esforça em falar com as pessoas a respeito de Cristo, né? Porque agora a gente tem essa incumbência, né? Jesus fez essa designação mesmo de ir pregar a respeito dele, do sacrifício dele e da vida que ele está promovendo, né? Mas se for exigido das pessoas que se enquadrem num grupo fechado para receber essa salvação, fica muito mais complicado, porque a maioria nem vai saber por que isso é importante. É um processo muito longo. Exato. Né, para alguém acreditar em algo. Mesmo o apóstolo Paulo, foi preciso uma intervenção de Jesus Cristo para ele mudar de opinião. Então, é muito mais, a gente consegue, eu pelo menos consigo perceber muito mais a amplitude do amor e da generosidade, tanto do Criador quanto de Cristo, pensando assim, que a humanidade toda, né, vai ter essa chance de entender, né, o que é essa obediência a Deus, através de uma oportunidade melhor, mais clara. Sem dúvida, né? E recapitulando aqui esse capítulo 3, nós aprendemos que Deus criou os seres com o livre-arbítrio, são agentes morais livres, né? Então eles escolhem, tem a opção pelo menos de escolher entre o certo e o errado, mas Deus também tem o direito de colocar limites ao livre-arbítrio. Mas como que esses seres inteligentes aprenderiam que os limites de Deus são os melhores? Só existem 3 métodos de aprendizado, que é a informação, ser informado, a obediência, a observação e a experiência, né? No caso do homem, que não tinha tempo de vida, a informação e a observação não foram suficientes. Mas nós estamos aprendendo pela experiência, que por sua vez Deus previu que isso ia acontecer e permitiu como um meio de se atingir um fim maior,